Olá, seja bem-vindo. Neste tutorial vamos conhecer as funções especiais utilizadas no frente de caixa PDV no módulo G3 Check-in PAF-SF. Agora que conhecemos a tela principal do sistema, vamos conhecer as funções especiais ao clicar em F3. Estando na tela principal, tecle em F3. A tela F3 Operações Especiais é mostrada. Estando na tela Funções Especiais, você pode ainda utilizar a tecla Alt, mais a tecla correspondente para chamar a função usando o teclado. Agora vamos conhecer algumas das funções disponíveis. Leitura X. Emite o relatório impresso no ECF. Informa as movimentações do dia, alíquotas de ICMS e ISS. Pode ser impressa N vezes durante o período de vendas. Redução Z. Emite o documento fiscal da movimentação sendo impresso no ECF. Quando acionada, informará ao ECF que não haverá mais movimentações a serem feitas, ou seja, o ECF fica bloqueado para vendas após a emissão desta. Quando a redução Z não é comandada ao final das atividades, ocorrerá que ao utilizar o ECF em data posterior, o mesmo emite uma mensagem na fita detalhe do ECF solicitando a emissão da redução Z pendente. Importante: caso a redução Z seja comandada, mesmo que indevidamente durante as vendas, e a data da movimentação for referente ao mesmo dia corrente, o ECF fica bloqueado para vendas. A redução Z será o último documento a ser emitido impresso pelo PDV no ECF. Cancelar cupom. O regulamento do ECF permite apenas o cancelamento do último cupom fiscal emitido. Para cancelar operações anteriores ao último cupom, a legislação determina que seja feita a nota fiscal para a entrada de produtos em devolução, regularizando o estoque de produtos no sistema de gestão. Atenção! Somente é permitido cancelamento para cupom fiscal que não contenha documento vinculado. Exemplo: venda finalizada com TEF emite cupom vinculado. TEF, transferência eletrônica de fundos. Suprimento. Essa rotina tem como finalidade registrar os valores que entram no caixa durante o movimento do dia e que não seja proveniente de vendas ou recebimentos. Por exemplo, registrar a entrada do fundo de caixa para iniciar as atividades no PDV. Ao clicar em suprimento, a tela é mostrada. Na sequência, informe o valor, o plano de contas e a observação se necessário. Depois, clique em confirmar. A tela principal do PDV é mostrada. Informe a forma de pagamento. Em nosso exemplo, o fundo de caixa é numerário, assim informe ID dinheiro. Na sequência, a tela de confirmação é mostrada. Clique conforme a necessidade. Sangria. A sangria serve para lançar valores de retirada de caixa. Ao clicar em sangria, a tela é mostrada. Na sequência, informe o valor, o plano de contas e a observação, se necessário. Depois clique em confirmar. A tela principal do PDV é mostrada. Informe a forma de pagamento. Em nosso exemplo, o fundo de caixa é numerário, assim informe ID, dinheiro. Na sequência, a tela de confirmação é mostrada. Clique conforme a necessidade. Importar. Utilizada para processar os arquivos de dados recebidos do sistema de retaguarda, importando os registros existentes, como produtos, serviços, operadores, clientes, etc. Dica: para executar a importação completa dos registros, antes de clicar na função, deixe pressionada a tecla Ctrl e depois clique com o mouse em Importar e a opção Importação completa será mostrada. Clique sobre a mesma e aguarde o processamento finalizar. Importar imagens de produtos. Ao clicar, importa as imagens dos produtos, nos quais uma imagem foi inserida em seu cadastro. Clique sobre a mesma e aguarde o processo finalizar. Exportar. Utilizada para enviar os arquivos de movimento,
exportando os registros para o sistema de retaguarda. Clique sobre a mesma e aguarde o processo finalizar. Cheque permite fazer a impressão de cheques diretamente na impressora fiscal. O recurso somente estará disponível para impressoras fiscais de 2 estações: impressão de cupom mais impressão de cheques. Bloquear. Uma vez acionada, bloqueie o acesso ao sistema, evitando qualquer tipo de lançamento. Só será possível o retorno mediante a senha de acesso do operador que fez o bloqueio anteriormente. Operador. Permite a troca de operador no PDV. Horário de verão. Permite ao usuário alterar a hora da impressora fiscal, ECF, adiantando ou atrasando em até 1 hora. Esse limite é uma restrição do equipamento ECF e atende a critérios estabelecidos pelo fisco. Atenção! O ECF somente permite o ajuste da hora após a emissão da redução Z e antes da mudança de data horário do ECF. ICMS no ECF. Permite visualizar, cadastrar alíquotas de ICMS e de serviços no ECF, bem como acessar o menu fiscal. Importante: alguns equipamentos de ECF, dependendo do modelo, somente permite um novo cadastramento após a emissão da redução Z ou no início da utilização do equipamento, antes da emissão do primeiro cupom fiscal. Backup MySQL. Gera um backup, cópia do banco de dados local do G3 Check-in PAF ECF. Voltar. Quando clicado, volta para a tela principal do sistema. Sair. Quando clicado, faça o logout do PDV. Finaliza o uso do sistema. Atenção para as seguintes funções. Desligar. Caso essa operação for acionada, o computador será desligado. Reiniciar. Caso essa operação for acionada, o computador será reiniciado. Os 3 blocos seguintes são informativos. ECF, emissor de cupom fiscal, informa os dados do equipamento conectado ao sistema. PAF ECF, programa aplicativo fiscal, informa os dados do lado do sistema junto ao fisco. Licenciamento, informa os dados referentes ao licenciamento do cliente junto à Procel Software. As demais funções de recebimento, resumo de caixa, fechamento de caixa, menu fiscal, serão vistos em tutoriais específicos. Para mais tutoriais no G3 Check-in PAF ECF, consulte o canal da Procel Software na internet. Grato por assistir.